Olá, um grande dia. Como que você está? Espero que você esteja bem. Estamos aqui começando. Hoje a gente vai estar aqui nessa live. Espero que possa fazer sentido para você. E nós vamos falar aqui sobre algo que é muito interessante, pode ser muito interessante para você nesse sentido. Talvez você se identifique, talvez você fale, não, sim, mas é uma questão que pega para muita gente, para muitos coaches também nesse sentido que são os medos, né? Então, existem alguns bloqueios, existem algumas travas, alguns sabotadores que, em muitos casos, acabam paralisando a carreira de muitos profissionais, porque não saber lidar com esses desafios ou não saber o que fazer com eles acaba travando essa evolução nesse sentido. E quando a gente fala dos medos, né, isso muitas vezes vai nos levando para vários cenários dentro da nossa vida. Então, assim, a gente fala desse medo com relação à carreira, com relação especificamente também aos outros. Então, são medos que por muito tempo eu acabei carregando, acabei trazendo, mas se você for ver, isso daí acontece em vários âmbitos da sua vida. Se você não sabe, se você não consegue identificar a forma de trabalhar com eles ou de lidar com eles, formas de você conseguir quebrar esses padrões, eles vão continuar acontecendo. Então eu falo deles nesse sentido, voltado à questão empreendedora no coaching também. Então, como desenvolver sua carreira, quais são os medos que te travam? Mas, por exemplo, quando eu estava competindo no jiu-jitsu, existiam medos que me paravam ali, eu não sabia o que fazer, por exemplo. E aquilo sabotava minha performance esportiva. Eu não conseguia treinar bem, eu até treinava bem, chegava na competição, não conseguia ir bem, por exemplo. E aí? Eu achava que era uma questão física, uma questão técnica, e são coisas que muitas vezes acontecem também com muitos colegas coaches nesse sentido. E eram coisas que aconteciam comigo também nesse aspecto, beleza? Então eu separei aqui 9 medos ou 9 sabotadores, assim como você pode entender, como você vai pensar. Talvez você se identifique com algum deles. E ao mesmo tempo, uma vez que a gente fala deles, é buscar uma forma também de conseguirmos olhar para eles e de buscar soluções nesse sentido também. Talvez aquilo tenha feito sentido para mim, talvez aquilo faça sentido para você. O intuito nesse aspecto aqui também é de poder contribuir mais e compartilhar também essas experiências nesse sentido. Por quê? Pô, eu já passei por isso também. Então, assim, você construir uma carreira, às vezes você fazer uma transição também. Pô, eu tenho uma atividade, como que eu vou viver daquilo que eu descobri que eu gosto de fazer, que eu amo fazer, pô, ajudar pessoas, estar dentro do coaching. Então, quando você tem ainda um nicho ainda mais específico, pô, você fala, cara, eu faria isso daqui todos os dias. E aí você fala, beleza, é um sonho, quero, mas como fazer isso? E às vezes aquele medo acaba te bloqueando, acaba te travando. E então, nesse sentido, vamos dar uma olhada mais a fundo neles aí também, para que a gente possa entender melhor essas situações nesse aspecto também. Por exemplo, um dos medos que eu tinha era de ligar a câmera, por exemplo, e estar aqui falando para você. Então, vou fazer um vídeo ao vivo. Cara, era. E agora? Como que eu vou fazer isso? Por exemplo, eu estava me pegando vendo um vídeo muito antigo que tinha aqui no Instagram. E aí eu falei, caramba, olha isso, cara. Olha como que é possível, né? Um negócio desse. Como que eu tive coragem de gravar esse vídeo? E se eu não tivesse quebrado esse medo lá atrás, por exemplo, se eu não tivesse feito isso lá atrás, lá em 2018, talvez eu não conseguiria estar aqui hoje falando com você. Então, como eu costumo dizer, pode melhorar? Pode melhorar. E você vai investindo, você vai melhorando. Mas se você não dá esse primeiro passo, você não vai estar pronto amanhã para fazer de novo, você não vai conseguir dar essa continuidade. E na verdade, esse primeiro medo que eu trago para você é o medo de não estar pronto.
Então, por exemplo, é muito comum, a pessoa vai lá, ela faz a sua formação, ela se forma, pô, legal, bacana. Enquanto ela tá naquele ambiente onde ela tem pessoas que estão buscando a mesma coisa, ela tem os trainers ali, pô, bacana, legal. E quando ela sai? Então, o medo de não estar pronto é um dos medos que mais paralisam também. Porque quando você sai, você fala: "E agora? Por onde que eu vou? Por onde que eu começo? Pô, eu quero ser coach. Cara, eu quero desenvolver meu negócio de coach, eu quero ajudar pessoas. Eu quero aplicar as ferramentas lá. Cara, a roda da vida dá muito resultado", você sai falando para todo mundo. E nem todo mundo sabe o que que é, nem todo mundo entende o do que você está falando. E aí você para pensar assim, você fala: "Caramba, e agora? O que que eu vou fazer?". E nesse sentido, muitas vezes a pessoa, por ela não se achar pronta, por consequência, ela começa a procrastinar esse início. Então ela fala: "Ah, tal dia eu começo, outro dia eu começo. Poxa, eu acho que eu preciso fazer mais uma formação, acho que eu ainda não estou tão pronto como eu achava que eu estava pronto". E nisso, você vai, eh, esperando. Você fala: "Não, vou fazer mais um curso, vou fazer mais isso, não, vou fazer mais aquilo. Cara, não estou pronto para fazer um vídeo ainda. Ah, eu preciso de um celular melhor". E nisso você vai criando desculpas para você não começar, porque inconscientemente o medo de não estar pronto, ele vai levar também a outros medos que a gente vai estar falando aqui. Só que, pô, se eu não me acho pronto para fazer aquilo, sem chance. E o que que eu posso fazer então nesse sentido? Pô, mas será que realmente você não está pronto? Será que realmente eu não estava pronto? Então fazer essa análise também, né, é muito importante. O que que eu sei? O que que eu aprendi nessa formação? Para qual que é o público que eu quero falar? Então, na verdade, não é que não está pronto, mas talvez não foi feito o planejamento correto para que você consiga se sentir melhor preparado, para que emocionalmente você se sinta bem também nesse sentido. O que que vai ser importante então nesse aspecto? Pô, eu vou precisar planejar isso daí. Eu preciso planejar, mas eu preciso também entender como que eu vou fazer a gestão dessa parada. Por quê? Isso vai te preparar mais. Isso vai te fazer você ir para o campo de batalha. Vai permitir você conseguir se desenvolver nesse sentido. E aí o medo de não estar pronto vai dar lugar à coragem, à confiança. Então, mesmo sabendo que talvez você não esteja 100% pronto do jeito que você gostaria, mas você já vai se testar e você já vai lá e já vai fazer. Ontem a gente estava conversando, eu estava dando uma mentoria para um grupo de empresários e eles estavam nessa dúvida. É um grupo, eles são voltados para turismo, por exemplo, e eles estavam se perguntando se eles já estavam prontos para iniciar o negócio deles. E dentro do que a gente tinha visto, eles estavam mais do que prontos. O negócio, fisicamente. Só que mentalmente, eles ainda não tinham essa visão de clareza se eles estavam prontos ou não. E aí o ponto, qual foi o ponto? Gente, vocês precisam começar, vocês precisam dar o start. Por quê? Feito é melhor do que o perfeito. Ou seja, qual que é o mínimo produto viável que vocês precisam para começar o negócio de vocês? Precisa disso, 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 daquilo. Legal. Tem isso? Pô, tem. Então formata esse negócio, vai lá e faz. E aí você vai obtendo feedbacks, você vai obtendo mais informações, você vai entendendo o que mais você pode fazer. Ou seja, quando você começa, você vai entender quais são as ferramentas que você vai precisar melhorar, o que que você vai precisar melhorar no seu atendimento, e assim por diante. Faz sentido? Então, na verdade, não é que você não está pronto, mas na verdade você quer acreditar que você não está pronto. Então, precisa ter um começo. Você vai precisar ter esse começo, certo? Por consequência, o medo de não estar pronto, ele está muito ligado ao outro medo que a gente vai falar agora, que é o medo do que as pessoas vão dizer. Sei lá, porque às vezes você já tem uma carreira consolidada, porque às vezes você já está fazendo algo que as pessoas entendem que é legal, que é bacana, mas será que é o que você quer? E
por consequência, por muitas vezes, as pessoas elas têm necessidade da validação das outras pessoas. Ou seja, cara, eu vou fazer uma coisa, mas eu preciso saber o que que o outro vai achar. Será que ele vai estar confortável com o que eu vou estar falando? Será que ele vai aprovar o que eu estou dizendo? Porém, muitas vezes isso daí vai te travar, vai te parar. Por quê? A mesma coisa, cara, se eu não me acho pronto, mas se eu estou preocupado com o que os outros vão dizer também, com o julgamento das outras pessoas, imagina o que vai acontecer. Então, de novo, quando eu ia competir jiu-jitsu, muitas vezes eu acabava lutando mais pelas outras pessoas do que propriamente para mim mesmo. Então, às vezes eu queria fazer uma coisa mais para agradar o outro que estava lá fora, e às vezes fazer uma coisa que eu não tinha nem treinado tanto, mas que as pessoas achavam que eu devia fazer, e para agradar os outros eu ia lá e fazia. O que que acontecia? Eu não performava bem. Por quê? Eu não dominava aquilo, eu ficava preocupando assim, cara, será que eu vou conseguir fazer bonito para os outros? Quando eu entendi que não era fazer bonito para os outros, mas que eu tinha que ter resultado, que eu tinha que gerar resultado, e aquele resultado não era para os outros, mas tinha que ser para mim. Tinha que saber se eu estava dando meu 100%. Quando eu foquei no meu jogo, naquilo que eu dominava, naquilo que eu entendia que eu estava pronto para fazer, foi quando os resultados eles começaram a acontecer também. E pensar no que os outros vão dizer, isso foge do seu controle. Você não vai conseguir agradar todo mundo. Quando eu comecei no coaching, teve gente que falou que era loucura, que era moda de novela, por exemplo. E falou, cara, larga disso, cara. Você tem seu próprio negócio, é um negócio legal. Para que que você vai fazer isso? Você não precisa fazer isso. Porém, aquela pessoa ela convivia comigo todos os dias. Ela estava comigo ali. E quando você começa a entender que nem todas as pessoas você tem que dar, e você não precisa dar essa satisfação. Você tem que entender quem realmente é importante para você e o quanto essas pessoas elas vão somar para você. Então, você, por exemplo, se você fizer uma listagem de quem são as pessoas que você realmente se conecta, que se importam com você, que realmente você tem que escutá-las. Imagina se você fizesse uma lista dessas pessoas. Quem seriam realmente as pessoas que você deveria se preocupar e ouvir essas pessoas se elas tiverem um feedback para te dar? Olha o tanto de pessoas que você tiraria. E aquilo que eu criava na minha cabeça, com medo do que as pessoas iam dizer, não aconteceu da forma como eu imaginava que seria. Quem eu achava que às vezes até ia criticar, por exemplo, foi que chegou e falou: Cara, que trabalho legal, cara. Pô, eu vi um vídeo seu. Pô, aquele vídeo me ajudou pra caramba. Então, e eu ficava com medo, por exemplo, de gravar vídeo com medo do que as pessoas iam dizer. Então, aquela questão de, pô, será que vão falar que eu falei mal, que eu não consegui me expressar bem do jeito que eu queria? E por consequência também, quanto mais pronto você tá, quanto mais treinado você tá, melhor você vai conseguir desempenhar. E aí você vai quebrando esses padrões também. Então, o quanto você tem controle sobre o que você faz vai ser muito importante nesse sentido. E um ponto importante que me ajudou muito também foi conhecer o meu perfil comportamental lá na época. Eu não tinha essa ideia, eu já trabalhava com pessoas, eu já há muito tempo trabalhava com treinamentos, mas eu não tinha esse conhecimento sobre eu mesmo. Então ali eu entendi que eu precisava de mais tempo para me preparar para as coisas. Não era simplesmente sentar aqui na frente da câmera e sair falando. Eu entendi que eu precisava desse tempo, eu precisava desse preparo. E eu não controlava o que os outros iam dizer. Ou seja, cara, vai lá e faz. Feito é melhor do que o perfeito. Qual que é o máximo que pode acontecer? Qual que é o pior que poderia acontecer? Quando eu entendi isso, foi libertador também. Faz sentido? Então, ficar focado no que as pessoas vão dizer vai te parar e vai impedir você de avançar, talvez em levar uma mensagem extraordinária para mais pessoas.
E esse sentido, ele é fundamental nesse aspecto. E aí a Lu tá falando aqui, né, o medo de mexer na ferida dos outros. E esse é um cuidado que o coach, nesse sentido também, ele consegue trabalhar muito bem nesse sentido e, consequentemente, também entender até quais pontos ele pode ir, né? Então, trabalhando presente e futuro com o seu cliente, isso pode te dar grandes resultados nesse aspecto. E aí, eu não sei se isso já aconteceu com você, se já aconteceu com vocês, mas o medo do cliente não gostar da sua sessão também. Pô, sei lá, imagina se eu falei alguma coisa que esse cara não gostou. Imagina se ele não gostou da ferramenta que eu apliquei nessa sessão com ele. Ou se porventura esse cara ele fica me julgando a sessão inteira. Isso acontecia muito também. Eu lembro que a primeira sessão que eu fui aplicar com um cliente, eu fui num parque. Então não tinha nada nem muito preparado, levei minha apostila e eu segui à risca ali a roda da vida. Quando eu fiz aquilo, quando eu fui conduzindo a sessão, eu fui olhando e falei, caramba, cara, esse cara vai detestar essa sessão. Porque ficou parecendo um negócio muito robótico. E aí, quando acabou a sessão, quando eu fui validar com ele ali, ele tava tipo, eu falei, e aí, tá tudo bem, tal, que não sei o quê. Se você fosse avaliar essa sessão de 1 a 10, que nota que você daria? E eu na minha cabeça, eu ali pensando, né, aquele julgamento interno, pô, eu daria uma nota 6, uma nota 5, cara. Isso daqui foi. Ele falou, cara, eu nunca tinha parado para pensar a vida e as coisas desse jeito. E eu fiquei olhando assim, eu falei, hum? Ele falou, cara, eu dou um 10. Pô, eu vi coisas aqui que eu nunca tinha parado para imaginar que isso poderia influenciar na minha carreira, na minha performance. Na época eu lembro que era um atleta, e aí ele falou, cara, eu não tinha ideia que não era só a parte física, mas era a parte mental e a parte comportamental também. E eu fiquei olhando assim para ele, assim, falei, caraca. Ou seja, se a gente for ver, muito do que a gente pensa, esses nossos medos, não é uma coisa exata e que vai acontecer, mas são coisas que a gente acaba criando dentro da nossa própria cabeça. Então, assim, de tudo o que você pensa, de tudo aquilo que você acredita, às vezes nem 10% vai acontecer. 90% vai ser simplesmente imaginário. Porém, nesse sentido, se você acredita que ainda não está bom o suficiente, pô, lá o medo de não estar pronto, né? E se você aplicou uma sessão, e se nesse seu julgamento que você fez com você, e existe uma forma de você dar um feedback também para o seu processo, da forma como você está atuando na sua sessão, mas pare e pense assim, o que que eu posso melhorar? O que que eu posso desempenhar melhor na próxima sessão que eu for aplicar? Que técnica, a forma de falar, por exemplo, que vai ajudar com que eu consiga melhorar minha performance como coach, por exemplo. E nesse sentido, você vai ver que essa evolução ela vai acontecer. Então, assim, os pensamentos eles vão poder vir? Sim. Esses medos, esses sabotadores vão, só que eles não vão mais te parar, porque você vai saber aonde você precisa trabalhar, onde você precisa mexer. Por isso que o planejamento e a gestão aí também, eles são essenciais, certo? Ou seja, então esse medo do cliente não gostar, ele está mais na sua cabeça do que na cabeça do cliente. E a expectativa dele ali, por exemplo, vai estar em você conseguir dar o seu melhor. Se você entender que você deu o seu melhor ali, que você impactou o seu cliente, e muitas vezes você está naquele foco do cara sair extasiado e tal, e às vezes não acontece. Às vezes, dependendo da personalidade, do perfil da pessoa, ela vai ficar mais calada, ela vai ficar mais quieta, mais pensativa, por exemplo. Já chegou a ter sessão de eu achar que a pessoa não estava gostando, literalmente, porque ela estava com a cara, tipo, meio de, tipo, não quero estar aqui, que não sei o quê. Imagina a cabeça como fica. E no final a pessoa também adorar, cara. Fala, cara, você mudou minha vida de uma forma, você ajudou em tal aspecto aqui que eu não fazia ideia. Faz sentido? E por consequência também,
Então imagina, você vai fazer uma primeira sessão com o seu cliente, aí você já tem na cabeça, cara, será que esse cara vai gostar? Será que ele gosta? Será que ele vai gostar da metodologia também? E por consequência, não sei se já aconteceu com você, mas principalmente no começo acontecia comigo, do que eu ia e aí eu falava, tá, eu vou aplicar essa primeira sessão com ele, só que no final eu vou ter que cobrar. Ou seja, ele vai perguntar, porque assim, se eu faço uma boa sessão de fechamento, no final eu vou ter que dar preço. E o medo de dar o preço? E o medo de aí o cliente olhar e falar, não. Porque assim, se você for ver todos esses medos, muitas vezes, ele está muito ligado com a aprovação do outro, principalmente as pessoas que têm uma tendência emocional maior. Se você pega o perfil comportamental, as pessoas que têm maior necessidade é, emocional, por exemplo, desagradar a outra pessoa muitas vezes é ruim, né? E aí você fala, cara, conduziu uma sessão muito bem, foi top. Ah, mas e agora? E para cobrar? Como que eu faço isso? E às vezes o medo de cobrar, que ele vem naquele sentido, cara, se o cliente achar caro, e se eu falar alguma coisa aqui que ele não goste, cara? Pô, mas eu não sou bom vendedor. Não sei se isso já aconteceu com você ou não, mas essas crenças iam surgindo. A primeira entrevista de emprego que eu fui fazer foi para uma área de vendas. E eles me apresentaram isso muito mal. E eu criei uma crença limitante relacionada a vendas, que aquilo por muito tempo foi me travando, foi me bloqueando. E quando eu cheguei ali na sessão que eu tive que apresentar para esse cliente o valor, eu falei, caramba, e agora? Não, será que esse cara vai achar caro? E eu ficava, dou esse preço ou não dou esse preço? Eu abaixo mais o preço ou não? Eu dou mais uma sessão gratuita para esse cara, para ver se ele vai gostar mesmo? E foi muito louco, porque assim, foi o meu primeiro cliente pagante esse daí. E aí eu lembro, nessa sessão, eu falei, cara, eu vou entregar o máximo que der, vou entregar tudo. E aí eu lembro que, pô, fiz uma sessão muito boa com ele. Então, assim, a gente ficou ali durante 1 hora e meia conversando e tal. E foi tão boa. Então, pega essa, tá? Anota isso. Quanto mais você entrega, na hora de você vender, de você falar o seu valor, o seu próprio cliente já vai, tipo, tá quase querendo que, te perguntando quanto que é. E quando acabou, que eu falei para ele, cara, você gostaria de dar continuidade nesse processo? Tá? Ele falou, sim, cara, quanto que é isso, cara? E ele já foi falando, cara, você entregou tanto que, pô, cara, e aí quando eu falei o valor para ele, eu lembro que esse primeiro processo que eu vendi, eu cobrei um valor de R$ 1.500 para ele, por 10 sessões. E ele falou, cara, é só isso? E aí na minha cabeça eu falei, não, não acredito que eu tive tanto medo, tanto bloqueio. E aí eu falei, uau, não acredito nisso, cara. E aí a gente acertou todas as coisas ali e a gente acabou fechando. Mas o que que é importante também? Dentro do seu planejamento, dentro da sua gestão, se você quer quebrar esse medo, tenha bem claro quais são as suas regras com relação aos seus valores. Defina muito bem isso. Cara, se você quer chegar num X valor, mas você ainda não se sente preparado para aquele valor, vai fazendo uma escadinha com ele. Pô, vou fechar 3 clientes esse valor, depois desse valor eu vou subir para cá. E isso você já consegue gerar alguns gatilhos mentais para o seu cliente também. Tanto o gatilho mental de escassez, olha, eu tenho 3 vagas que eu consigo trabalhar por esse valor. Após esse valor, já vai ser o valor X. E assim você vai trabalhando com ele, ancorando o valor que você quer também, tanto na sua cabeça, o quanto você merece. Então você fortalece a sua crença de merecimento e ao mesmo tempo você já vai preparando também o seu cliente, o seu lead nesse aspecto. Isso é importante para você, porque isso vai validando para você também. Você vai quebrando esse medo. Ou seja, quando eu falo de você planejar, está muito ligado a você entender qual que é a forma de pagamento, em quantas parcelas ele consegue fazer, se ele fizer à vista tem algum desconto, a questão de Pix, por quanto tempo você consegue manter isso para ele, por exemplo.
Tudo isso vai ser importante para te ajudar a quebrar esse medo. Por quê? Você vai ter regras claras com relação aos seus valores. Se você entende quais são os seus custos, qual o seu preço, isso vai te deixar seguro para isso também. Ou seja, e ao mesmo tempo construir valor. Se você entrega uma sessão matadora, extraordinária, show de bola. Melhor ainda, você deixa de trabalhar preço e vai construir valor. Faz sentido? E aí, falaram aqui, né? Eu acho que quando o cliente fica debatendo, tentando se defender em algo que está nítido, que ele está errado. Não entendi muito bem, mas nesse sentido, aqui também, acredito que usar das perguntas poderosas ajuda a quebrar isso também. E aí você vai ajudando a descascar algumas questões. Às vezes ele fica debatendo, talvez também por medo ou por não querer demonstrar algo. E aí você tem que entender se é o tempo dele fazer isso e se vai fazer sentido para ele também, se vai ajudar ele a chegar no objetivo ao qual ele está buscando. E ele entender isso vai potencializar muito mais também. E por consequência, uma vez que tem esse medo de cobrar, existe o medo de vender também. Quando eu falo medo de vender, é o medo de se expor, de você anunciar, de você divulgar o seu trabalho, de você pegar e falar, olha, eu sou coach, tá? Eu estou vendendo algo aqui para você, eu te entrego uma solução. E aí, às vezes, o medo de vender coaching, o medo da venda, ele está muito relacionado a isso também. Quanto mais conhecimento eu tenho sobre mim, quanto mais conhecimento eu tenho sobre o meu negócio, mais eu quebro esse medo de vender, por exemplo. Por que o medo de vender? Muitas vezes está ligado ao medo de se expor. Consequentemente, também, às vezes, ao medo do que as pessoas vão dizer. Poxa, mas se eu vender, será que as pessoas vão deixar de gostar de mim? Se eu vender, será que eu não vou ganhar seguidores, por exemplo? E muito pelo contrário. Então, ter as estratégias certas, as técnicas certas de venda também, vão ajudar você a entender melhor o seu negócio e aprimorar mais a sua técnica de vender o seu processo. Lembrando que você não vende coaching, mas você vende a solução que o seu processo, que o seu programa gera para o seu cliente. Ou seja, talvez as pessoas dentro do seu nicho, elas tenham um problema específico, por exemplo. Se você ajudar a resolver esse problema específico e seja algo que as pessoas estão querendo, cara, maravilha. Só que, o que que acontece? Muitas vezes dentro das próprias formações, a gente não é treinado também com relação às vendas. Ou seja, quais são as técnicas certas? Quais são os caminhos para fazer isso? E o medo de vender, o medo de investir errado, faz com que os coaches ainda continuem no caminho tradicional. Então, preciso usar as redes sociais? Preciso. Hoje é um caso de necessidade. Então, assim, é a melhor forma de você fazer marketing, por exemplo. Porém, a falta desse planejamento também, ou seja, vendas, ela está ligado tanto à sua publicidade, mas à técnica comercial também quando o cliente ele chega até você. Como que eu vou fazer isso? Qual vai ser a minha abordagem? Então, esse medo, ele está muito ligado a um outro medo também, que a gente já vai, eu vou falar dele junto aqui para nós, tá? Mas é o medo de levar um não também. Mas e se eu vender, se eu falar algo para as pessoas, se eu oferecer a solução que eu tenho e as pessoas disserem não? Ao mesmo tempo, isso vai estar, isso está muito ligado ao quê? A essa desaprovação também. Poxa, se eu levo um não, cara, pô, é ruim levar um não? Só que assim, se você trazer o não para um lado bom, o que que ele vai fazer com você? Você vai se condicionar a entender também. Eu vi uma entrevista do Flávio Augusto, ele falando que assim, ele junto com o time dele de vendas, se eu não me engano, o que que eles faziam? Ele começava a contabilizar os nãos e ele entendia, tipo, a cada 5 nãos eu vou ter um sim. Então ele não comemorava só o sim que ele ia ter, mas ele comemorava os nãos também, porque ele falou que aquilo eram os aprendizados. Por quê? A cada não ele aprendia mais e entendia mais sobre as objeções que os clientes dele tinham. Então, se eu não crio essa casca, se eu não tenho essa inteligência emocional também para lidar com o não, eu vou estar lascado dentro do meu negócio de coaching.
E um dos pontos que mais pegam também, que eu tenho mais visto para os colegas coaches nesse sentido, é essa questão, por exemplo, de não ter essa estratégia relacionada à inteligência emocional também. Então, eu consigo trabalhar isso com o meu cliente, mas quanto eu estou trabalhando isso para mim? Quanto eu estou me moldando a lidar com o meu não? O quanto eu estou me moldando a aprender mais sobre vendas, a estar aberto a entender sobre as técnicas para vender o meu processo, por exemplo. Ou seja, esse planejamento e essa estratégia, eles são importantíssimos nesse sentido. Por quê? Cara, qual que é a minha estratégia para essa semana? Quantos clientes eu tenho que fechar? Quantos clientes eu tenho que prospectar? Quantas reuniões eu vou ter que fazer? Sabendo disso, eu começo a ter métricas também e eu vou trabalhar de uma forma mais racional dentro do meu negócio. O não, ele vai fazer parte do processo do sim. Mas se eu não estou preparado para receber esse não, no primeiro não que eu tomo, eu já vou falar, pô, o cara não gosta de mim, ou o cliente não gostou do que eu estou falando, ah, o meu negócio não é bom, eu vou desistir. E às vezes você tem uma baita de uma mensagem, mas por você não criar essa casca, não estar se preparando para isso, o que você vai fazer é deixar de levar essa mensagem de ajudar as pessoas, por exemplo. Então, ter as estratégias certas de vendas, ter essas métricas, por exemplo, para você trabalhar, entender melhor o seu lead, entender melhor as suas objeções, ou seja, observar o que realmente ele tem de problema, qual é o desejo que ele tem, é o que vai fazer com que você consiga ter mais clientes. Então, assim, quantos clientes novos eu preciso por semana? Você já parou para pensar nisso? O que você fez para estar chegando nesses clientes? Consequentemente, a gente está no meio da semana, por exemplo. O que você fez essa semana? Quais foram os seus resultados na semana? Opa, peraí. Quantos clientes você prospectou? Quantas sessões você fez para você fechar novos clientes, por exemplo? Qual é a sua meta para o mês? Qual que é a sua meta para o ano? Faz sentido? Isso vai fazer você quebrar o medo de vender e quebrar o medo de levar um não. É entender isso como um negócio mesmo. Não é você brincar de ser coach. Quando eu quebro esse medo e quando eu entendo, cara, a minha mensagem precisa chegar para mais pessoas. Existem pessoas que dependem de mim, por exemplo. Esses dias eu estava fazendo uma análise aqui, eu falei, cara, e se eu parasse tudo o que eu faço hoje? O que que aconteceria? Pô, os meus filhos dependem de mim, meu casamento ficaria ruim. Indiretamente, tem outras pessoas que ganham e que dependem disso. E eu fazendo essa análise, eu falei, cara, não dá para parar. Você vai ter que aprender a lidar com o não e entender que talvez não era o momento para aquela pessoa comprar de você. Só isso. Não é que ela disse um não para você. Ela está dizendo um não para o momento. Ó, não é o meu momento. Será que não é o momento dela mesmo? Será que você quebrou a objeção certa daquela pessoa? Será que ela entendeu realmente a solução que você tem para ela? Então, se você aprende com isso, o que que você vai fazer? Você vai falar, não, então o que que eu posso melhorar para a próxima reunião que eu vou fazer? Pô, vou fazer uma reunião por Zoom. O que que eu posso fazer diferente na próxima reunião? Será que é uma apresentação? É uma ferramenta diferente? Opa, então peraí, o que que eu vou fazer? E com isso você vai melhorando e vai otimizando o seu processo, por exemplo. Então, se você pega o coaching, é uma sequência. Ou seja, cara, se eu vou treinar jiu-jitsu, por exemplo, cara, o fechamento no jiu-jitsu, o que que seria? Vamos analisar assim, seria você conseguir fazer uma finalização. Só que até eu chegar à finalização, eu tenho todo um processo. E no coaching não é diferente, você tem todo um processo. Se você souber levar esse processo, você conseguir entender melhor esse processo, treinar ele, massificar ele, você vai quebrar esse medo do não, você vai quebrar esse medo da venda. Você vai entender e vai começar a compreender, a comemorar esse não. Por que que eu tomei esse não hoje? O que que eu vou fazer diferente da próxima vez? Faz sentido? Por consequência, qual que é um dos desafios que a gente acaba enfrentando também? O medo de fazer aquela transição de carreira, o medo de viver única e exclusivamente de coaching, viver única e exclusivamente do seu conhecimento
e dá errado. Só que quem disse que vai dar errado? Quem disse que vai dar certo? Cara, não tem previsibilidade. Só que esse medo, muitas vezes, ele está mais do que propriamente na ação. Então, esse medo que ele se cria, muitas vezes, você fala, eu quero viver de coaching. Mas, cara, o que que eu tenho que fazer? Aí, de novo, a tecla que eu sempre estou batendo: planejamento e gestão. Ou seja, vamos fazer basicamente aqui o que eu preciso exclusivamente para viver de coaching, por exemplo. Vamos imaginar que eu tenho um trabalho que eu ganho 5. Então tá, pô, como coach eu quero ganhar 5 também. Só que como isso daqui já é algo sólido para você, que todos os meses você sabe que você tem aquilo, que talvez você não tenha que fazer tanto esforço. Então aqui está a sua zona de conforto. E aí você fala, tá, eu quero 5 aqui, mas eu ainda não tenho esse 5. Tá, o que que eu vou ter que fazer então para isso? Ou seja, se eu não entendo o processo de novo, entender que, pô, eu vou querer fazer 5, mas quais são as estratégias? Qual é o meu plano? O que que eu tenho que fazer? Se eu não entender tudo isso, eu vou ficar só no campo do sonho e não vou transformar esse sonho, essa ideia, em realidade, em plano, por exemplo, em criar um planejamento e fazer a gestão desse negócio. E muitas vezes, para isso acontecer, muitas vezes eu preciso modelar as outras pessoas. Eu preciso entender, por exemplo, com quem já está fazendo, o que que ela fez para desenvolver isso, por exemplo, certo? Uma vez que eu entendo isso, e como que eu faço isso, cara? Às vezes eu vou precisar buscar mentores. Então, quando eu digo mentores, às vezes pode ser primeiro através de um curso. Cara, mas como que eu vou investir? Cara, eu não tenho tanta grana, tal. Se você pesquisar no mercado, muitas vezes só com os vídeos que você tem no YouTube, que você tem aqui no Instagram, às vezes essa live, por exemplo, já vai te trazer um insight. E aí, quanto mais for a sua capacidade de estratégia e de conhecimento dentro do seu negócio, mais você vai fazendo isso acontecer. Então, assim, quanto mais você está no campo de batalha, mais fácil vai ficando. Esses dias eu estava com um desafio aqui, e eu falo, cara, como que eu vou fazer isso? E aí, participando de uma mentoria, de uma dessas aulas ao vivo, eu como mentorado, e eu lá assistindo, vendo ele dando uma resposta para uma outra pessoa dentro dessa mentoria, o que que aconteceu? Cara, me veio um insight do que eu precisava fazer. E eu falei, caramba! Acabou a mentoria, eu fui lá e já comecei a aplicar e implantar isso. Não deu outra, deu certo. Ou seja, um dos princípios que a gente aprende dentro do coaching também é a modelagem nesse sentido. Então, o que que eu preciso fazer para viver exclusivamente do que eu gosto de fazer, do que eu amo fazer, do que eu consigo ajudar as pessoas na minha máxima performance, mas de uma forma planejada e calculada. Quando eu faço isso, eu consigo ter os resultados que eu desejo. Então, assim, se você coloca o tempo, o que você está buscando, quanto mais específico você for, melhor. Tudo isso vai começar como? No campo da ideia. Talvez você fez a formação e você fala, cara, eu quero viver exclusivamente dessa parada. Então, assim, como? Quem pode me ajudar? Quando que eu vou fazer isso? E seguir aquela estratégia, tá? E eu acredito que o medo do não acaba sendo maior do que as crenças limitantes na questão de ajudar pessoas. Por isso a importância do nicho. Exatamente também. Então, assim, até falando dessa questão do não, não, e as crenças, elas estão muito juntas aí, né? Só que quando você pega até nessa questão, nicho é uma coisa que eu falo muito também. Imagina que assim, quando você se torna especialista em algo, você vai estar só falando sobre aquilo também. Isso não quer dizer que você não domine outros assuntos, mas isso vai te dar mais segurança, vai te ajudar a treinar a sua especificidade, a sua habilidade nesse sentido. Então, se você pega um atacante, por exemplo, por mais que o atacante ele tenha que ajudar na marcação, mas o que ele mais vai treinar é o que são os seus pontos fortes, por exemplo. Então, o nicho ele vai te ajudar nesse sentido também, tá? E ele vai te ajudar, por exemplo, até na questão do coaching, de viver exclusivamente do coaching. Por quê? Quando eu tenho essa especificidade, imagina quantas pessoas não têm um problema ou uma necessidade dentro desse nicho que você tem a capacidade de ajudar.
Faz sentido? E aí, quando a gente fala do medo de viver exclusivamente de coaching e de dar errado, ao mesmo tempo também existe o medo de sair da caixa. Ou seja, o que é o medo de sair da caixa? Muitas vezes, o coach, quando ele sai da formação, ele fica muito preso àquele modelo tradicional. Então, eu tenho que fazer só as sessões presenciais, por exemplo. E hoje a gente tem uma baita de uma tecnologia que você consegue se conectar com o mundo inteiro. Pô, então, nesse sentido, o medo de sair da caixa, o medo de fazer diferente, o medo de arriscar, o medo de aproveitar as oportunidades, acaba parando e bloqueando muitos pontos nesse sentido. Por quê? Ele vai seguir só aquilo. Pô, eu aprendi desse jeito, vai ser assim. E é importante seguir uma estratégia? Sim, mas é muito importante também você estar aberto às oportunidades, identificar o que você pode fazer para sair da caixa. Porque muitas vezes, poxa, já tem um monte de gente falando sobre a mesma coisa. E aí, cara, vou lá eu e vou falar sobre a mesma coisa. E às vezes eu sair da caixa, eu posso falar sobre isso? Posso. Mas de que forma diferente eu poderia falar sobre isso? O que que eu posso fazer de diferente que vai me diferenciar, por exemplo, que vai me fazer sair fora da caixa, que vai fazer com que eu siga o modelo, com que eu siga a estratégia, mas ao mesmo tempo também eu seja diferenciado. E às vezes o sair fora da caixa é ser constante, é começar e não parar, é começar e continuar, ir lá e fazer. Faz sentido? Pô, às vezes o primeiro não que eu tomei, o que que aí a pessoa faz? Ela fala, cara, eu vou ficar aqui dentro. Tem muita gente que fala assim, cara, o mercado de coaching está saturado. Será mesmo? Se fosse assim, por exemplo, imagina assim, a medicina estaria saturada, né? O mercado de arquitetura, o mercado disso, daquilo, tal, que não sei o quê. Mas por que que ainda tem gente que consegue performar nos seus negócios e tem outras que não? Então, pensa assim, o que que você pode fazer para sair da caixa? O que que você pode fazer para ser diferente dentro desse processo, por exemplo? Uma vez que você consegue entender isso, você consegue diferenciar o seu negócio nesse aspecto. E aí você vai, consequentemente, desenvolver o seu negócio nesse sentido. Maravilha? Por consequência, o que que vem junto também? Eu acabei de falar disso, né? Mas é o medo do mercado estar saturado. Cara, como que está o meu mercado? Ah, nossa, mas o mercado de coaching está muito fechado, tem muita gente. E agora, o que que eu faço? Tá, tem muita gente? Tem. Mas em outros mercados, todos os anos são outras pessoas se formando também. Você já chegou a estudar sobre o seu mercado? Você já chegou a estudar qual é o tamanho do seu mercado, por exemplo? E quando eu digo seu mercado, imagina que o coaching é um nicho. Qual que é o subnicho que você vai atuar? É o esporte, é finanças, é direito? O que que é? Você já parou para pensar nisso? Então, vamos dizer que você pega e fala assim, cara, eu vou fazer coaching, eu sou nutricionista, eu vou fazer coaching nutricional ou coaching de emagrecimento. Nossa, mas o mercado de emagrecimento está muito saturado. Mas espera aí, o que que mais de específico você tem dentro desse mercado ainda? Quanto mais específico você consegue ser, quanto maior é a sua entrega nesse sentido, você vai ver que você começa a navegar um oceano azul. Você já leu o livro As Estratégias do Oceano Azul? Ele fala muito sobre isso. Por consequência, quando a gente terminar aqui, por exemplo, vai é, lá no Facebook, tem o Audience Insights e pesquisa lá pelo seu mercado para você ver o tanto de pessoas que existem lá. E aí você vai ver o quanto você pode crescer dentro do seu mercado. Porque assim, dependendo do que você vai fazer, existem milhões de pessoas. Se você pegasse 1% da fatia dessas pessoas, você não teria mão para atender todo mundo. Então, o medo do mercado estar saturado, ele está mais na cabeça do que propriamente dito em ir lá e executar as coisas. Conheci uma pessoa uma certa vez que a gente estava
pensando ali em fazer algumas coisas juntas e tal. Só que tudo que eu falava para ela, então, pô, dá pra gente fazer isso. Ah, mas tem muita gente no mercado. Pô, dá pra fazer aquilo. Ah, mas tem muita gente no mercado, esse mercado tá saturado. Ó, mas tem uma oportunidade. Não, mas esse mercado, pô. Aí eu falei, legal, bacana, tocamos o barco, fui fazendo as coisas. Pô, será que o mercado está saturado mesmo? Então, assim, essa questão ela está mais na cabeça do que propriamente dito isso quer dizer que vai realmente acontecer. Então, quanto mais eu entendo quais são os meus pensamentos, mais eu consigo me planejar, eu me organizo, eu crio estratégias, isso vai ajudando eu quebrar esses medos, eu quebrar esses sabotadores. O que vai fazer com que eu consiga ter ações, que eu consiga ser constante e que eu siga performando dentro do meu mercado. Então as coisas elas não vão acontecer de uma hora para outra. Eu não consigo pular da faixa branca à faixa preta em um ano, em um mês. Faz sentido? É tempo, é constância. Quanto mais você vai entendendo, quanto mais você vai estudando, é o que vai fazer com que você consiga se diferenciar no seu mercado. É o que vai fazer com que você consiga ser exclusivo e sair da caixa, por exemplo. Faz sentido? Então, aqui a gente falou, por exemplo, de 9 medos. O medo de não estar pronto, o medo do que as pessoas podem dizer ou elas vão achar, o medo do cliente não gostar da sessão de coaching que você fizer, o medo de cobrar pelos seus serviços, o medo das vendas, o medo de vender, de se expor, de fazer o seu marketing. Então, quanto que você tem separado da sua verba para fazer marketing, para fazer a sua publicidade, para vender, para investir na prospecção de clientes, por exemplo? Tenho medo de levar não. Então, assim, cara, como que eu lido melhor com o não? O medo de viver exclusivamente esse conhecimento, de fazer essa transição de carreira dar errado, é uma coisa que acontece muito. O medo de sair da caixa, o medo de sair da sua zona de conforto, ou o medo de sair do modelo tradicional e o medo do mercado estar saturado. Então foram esses os 9 medos que nós falamos aqui hoje. Espero que tenha feito sentido para você. Espero que de alguma forma contribua, tá certo? E eu espero ver você aí na nossa próxima aula aqui, na nossa próxima live, tá ok? É isso aí. Um grande abraço, um forte abraço e a gente se encontra na próxima. Até mais.